Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder a tag intercâmbio e vou contar um pouquinho pra você sobre o meu curso de inglês nos Estados Unidos. No próximo vídeo eu vou responder essa mesma tag, mas falando sobre o meu intercâmbio de estágio na Sérvia pela IESEC. Então se você se interessa por esse assunto, já se inscreve aqui no canal e me segue nas redes sociais pra você não perder os próximos vídeos. Se gostarem do vídeo, clique em gostei pra me ajudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que têm vontade de fazer intercâmbio, para eles verem um pouquinho da minha experiência. Se tiverem qualquer dúvida, quiserem saber mais alguma coisa, é só deixar um comentário que eu vou responder todo mundo. E não deixem de passar lá no meu blog, que tem várias dicas legais das minhas viagens, mochilão, intercâmbio. Espero muito que vocês gostem e vamos começar o vídeo, que são 20 perguntas, para não ficar muito longo. Número 1. Em qual país você morou? Bom, eu não considero que eu morei porque foi pouco tempo, mas foi nos Estados Unidos. 2. Em qual estado e cidade você ficou? Eu fiquei no estado da Pensilvânia, na cidade da Filadélfia. Eu fico ali bem pertinho de Nova York, dá umas 2 horas mais ou menos de ônibus. 3. Você foi sozinha? Não, eu fui com meu namorado. 4. Com quantos anos fez seu intercâmbio e em que ano? Eu fiz de 2013 para 2014 e eu tinha 18 anos quando eu fui e fiz 19 lá. 5. Você sabia a língua do país? Bom, eu sabia o básico do básico, conseguia entender a aula tranquilamente, mas eu tinha muita vergonha de falar. Na aula até que não, eu falava de boa, mas tipo assim, com a família, na rua, assim, eu tinha muita vergonha de falar, tinha medo de falar alguma coisa errada e eu tinha muita dificuldade pra entender. A professora falava bem certinho e devagar, então era fácil de entender, mas no dia a dia, assim, era um pouco mais difícil. Mas no fim eu voltei de lá já falando bem, assim, não fluente, mas falando bem. Eu acho que o problema maior era a falta de costume mesmo com a língua e também a vergonha. 6. Quanto tempo durou seu intercâmbio? O curso durou 4 semanas, mas no total eu fiquei 6 semanas nos Estados Unidos, que eu tive uma semana de folga, assim, tipo de férias no Natal, e aí eu fui pra Disney, foi tipo uma das melhores partes da viagem. E depois, no fim, eu fiquei 5 dias em Nova York, então no total foi 1 mês e meio de viagem. 7. Você sentiu falta da sua família? Senti muita falta, sempre que eu viajo eu sinto falta deles. Mas, assim, nesse intercâmbio em específico, eu tava tão feliz ali, eu tava realizando tantos sonhos, era tipo, eu queria isso há tanto tempo, sabe, que eu queria aproveitar cada segundo que eu tava ali. E, então, assim, eu não fiquei pensando muito, tô com saudade, quero voltar, de jeito nenhum, eu tava aproveitando todos os momentos ali. E eu sabia que em 1 mês e meio eu ia voltar pra ficar com a minha família de novo. Então foi bem tranquilo, eu acho que eu fui assim com a cabeça de eu vou ficar 1 mês e meio longe deles, então eu fui preparada pra isso. Mas pro fim, assim, da viagem que eu comecei a sentir muita falta mesmo, mas durante o intercâmbio, no geral, assim, foi bem tranquilo. O pior dia, eu acho que foi o dia do meu aniversário, que tava só eu e meu namorado lá, tipo, só nós dois, e eu conversei com os meus pais pelo Skype, eles fizeram até um bolinho pra mim. Mas nesse dia foi super triste, eu chorei até, eu queria falar, quero voltar, quero ir pra casa, mas tirando isso, foi muito tranquilo. 8. Qual tipo de intercâmbio você fez? Estudar, trabalhar ou ambos? Eu fui pra estudar inglês e eu estudei numa escola chamada Kaplan, é uma escola só pra estrangeiros, tem nos Estados Unidos inteiro, tem em outros países também, acho que tem na Austrália, na Inglaterra, enfim, não sei direito, mas é uma escola muito boa, eu gostei bastante, eu recomendo muito. 9. Você ficou em casa de família ou morava sozinha? Eu fiquei em casa de família, eu e meu namorado ficamos na mesma casa. E a nossa ideia inicial era ficar em residência estudantil, mas quando a gente foi fechar o intercâmbio, a residência já estava lotada, então a gente teve que ficar em casa de família. E foi muito bom, porque desde bem novinha, assim, eu sempre tive muita vontade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos, eu queria fazer high school. E aí eu sonhava em estudar nos Estados Unidos e morar numa casa americana, tipo, é meio bobo, né, mas era um dos meus maiores sonhos. E foi muito legal, a família era super legal com a gente, eles nos receberam super bem, eram super simpáticos, nos ajudavam em tudo que a gente precisava. Então foi muito legal a experiência. 10. Qual foi a impressão que teve assim que chegou? Assim que eu cheguei, deu tudo errado. Até eu chegar na casa da família foi tipo um desespero, foi muito difícil. Eu contei essa história lá no vídeo de perrengues de viagens, que eu vou deixar aqui no card pra vocês verem. Assistam lá, porque eu contei a história bem completinha, assim, e foi um momento meio desesperador, parecia que tudo ia dar errado. Mas depois que a gente chegou na casa da família foi super tranquilo, eles foram super simpáticos com a gente. No dia seguinte a gente já foi pra escola e a gente gostou muito da escola, da cidade. Então a primeira impressão, assim, tirando esse perrengue, o sufoquinho que a gente passou, foi muito legal, foi muito boa.
Eu gostei muito de tudo. 11. Como era a sua rotina? Bom, eu estudava à tarde, então normalmente eu acordava umas 9 horas assim, ia tomar café, fazer minhas coisas, meu dever de casa, me arrumava, saía pra almoçar lá perto da escola, que era no centro da cidade, e aí ia pra escola, ficava a tarde inteira lá estudando. Aí à noite às vezes a gente ia comer em algum lugar, às vezes a gente ia sair pra fazer alguma coisa assim, mas normalmente aí depois a gente já ia pra casa. Normalmente a gente não ficava na rua até muito tarde, porque tava bem frio. 12. E o que foi mais difícil pra você se adaptar? O mais difícil com certeza foi o frio, porque lá foi tipo um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos dos Estados Unidos. Tava tendo muita nevasca em Nova York, meus pais estavam super preocupados porque eu tava lá pertinho. Teve, assim, ficava numa média de 0 a menos 5 graus, então era muito frio, mas a gente usava muita roupa, foi tranquilo. Teve um dia que fez menos 19 graus, muito mal fisicamente, acho que foi a pior sensação física que eu já tive. Meu pé doía muito, parecia que ele ia quebrar ali a qualquer momento, eu não conseguia nem respirar direito, porque, tipo, eu não tinha roupa suficiente para menos 19 graus, então eu passei muito frio nesse dia, foi muito, muito ruim mesmo. E às vezes a gente deixava de sair por causa do frio, porque tinha que vestir muita roupa, ou porque, sei lá, a gente ia passar frio no lugar. Então essa realmente foi a pior parte. E aí na metade, né, a gente ficou 2 semanas na Filadélfia, e aí depois a gente foi pra Orlando. E aí lá tinha sol, a gente podia usar short, camiseta, e foi tipo muito bom, a gente ficou tão feliz de ver o sol, assim. Foi muito bom mesmo. Então a pior parte, apesar de eu ter me divertido muito, de eu ter amado a neve, foi a primeira vez que eu vi neve na vida, foi bem legal. Mas foi a parte mais difícil de adaptar. Qual comida você experimentou e menos gostou? E a que mais gostou? Então, o que eu menos gostei foram 2 coisas. A primeira foi, tipo assim, a gente jantava na casa da família. E aí um dia a mãe teve que sair e ela deixou pra gente uma comida congelada. A gente fez no micro-ondas, só que era horrível. Era um arroz com um molho e nuggets. Só que o molho, ele era tipo muito doce e ficou parecendo uma sopa doce de arroz com os nuggets e a gente não conseguiu comer. E, tipo, a gente jogou quase toda a comida fora. Eu odeio jogar comida fora, mas não teve jeito, eu não conseguia comer. Era muito, muito ruim mesmo. E nem os nuggets, tipo, a gente conseguia comer só a parte que não tinha molhado no molho, porque era horrível. Eu não lembro o que era, não lembro de que, mas era muito ruim. E outra coisa que eu experimentei, que eu tava com muita vontade de comer, que eu via quando eu fui pra Nova York, eu via todo mundo comendo, em todo lugar tinha um carrinho vendendo, era pretzel. E eu fiquei, no último dia eu fui comprar e eu comi e eu odiei, eu achei muito ruim. Eu comprei um enorme, assim. Eu vou até colocar uma foto pra vocês verem a minha cara de tristeza com aquele pretzel. Mas, sério, foi horrível, porque, não sei porquê, eu achei sem gosto e muito salgado, só tinha gosto de sal aquilo. Sério, muito ruim mesmo. E foi isso. E a que eu mais gostei, também, 2 coisas. A primeira é o Philly cheesesteak. É tipo a comida típica da Filadélfia. É um pão, tipo um baguete, assim, um pão francês, com carne de boi picada bem fininha e queijo. É super simples, pão, carne e queijo, mas era uma delícia. Em alguns lugares eles colocavam molho, colocavam queijo diferente. E era muito gostoso. Como era comida típica da Filadélfia, tinha em todo lugar vendia isso, vendia em barraquinha de rua, em restaurante, no shopping. E em cada lugar o cheesesteak era de um jeito, então era muito gostoso. Eu comi muito, eu experimentei em vários lugares e eu amei. E outra coisa que eu amei muito também é um sorvete, mas é o sorvete mais gostoso que eu já tomei na minha vida. Era um sorvete, o que eu mais gostei foi de cookies and cream. Lá eu tomava muito sorvete, porque era tipo Häagen-Dazs, Ben & Jerry's, é muito barato. E eu tomava muito sorvete, mas esse é o melhor sorvete que eu já tomei na vida. E, tipo, sério, até hoje eu sonho com ele. Eu sou louca pra voltar lá pra Filadélfia, também por causa do sorvete. 14. Você sentia falta da comida brasileira? Eu sentia muita falta da comida brasileira, muita mesmo. Teve um dia até que a mãe perguntou pra gente o que a gente tinha, alguma coisa que a gente queria comer. E aí eu falei, nossa, a gente comia arroz com feijão todos os dias, a gente tá sentindo falta e tal. E ela foi e fez pra gente. Só que não foi a mesma coisa. Tava bem gostoso, mas era um feijão branco muito grande, assim, diferente do nosso. E o arroz, eles jogam manteiga no meio depois que ele tá pronto. E aí ficou gostoso, mas era completamente diferente da nossa comida. Quando a gente viaja e fica muito tempo fora, é que a gente dá valor à nossa comida.
que, sério, pra mim é uma das melhores do mundo, assim, não tem nenhuma comida, nenhum país que eu fui que a comida se compara à nossa. 15. Você passou por algum momento de desespero? Sim, foi o momento quando eu cheguei que deu tudo errado, assim, resumindo, deu tudo errado do momento que eu cheguei na estação de trem até chegar na casa da família, no primeiro dia, quando eu cheguei no país, na cidade. Começou a nevar muito e o carro, a gente pegou um taxista louco e o carro começou a derrapar muito. A gente gastou, tipo, 4 horas pra chegar lá na casa, sendo que era pra gente gastar 20 minutos de transporte público. Enfim, assistam um vídeo lá dos perrengues, é a parte 1 que tá essa história. É a primeira história que eu contei, que vocês vão ver, sério, foi muito sufoco, foi um desespero total. 16. Você pagou algum mico? Olha, provavelmente sim, com certeza. Sempre tem algum mico de inglês, alguma coisa que a gente fala errado. Mas mico, assim, eu não me lembro de nenhum. Nada que sim, que tenha sido muito marcante a ponto de eu lembrar. Então, eu acho que não teve nada demais, assim. 17. Qual a experiência mais louca que você vivenciou? Eu acho que a experiência mais louca foi ter conhecido muitas pessoas da Arábia Saudita. Porque lá na escola que eu tava, lá na Filadélfia, a maioria dos estudantes eram da Arábia Saudita. Era, sei lá, uns 70% das pessoas que estavam lá na escola. E, tipo, nem passava pela minha cabeça conhecer gente da Arábia Saudita, tipo, tão cedo. E eu nunca tinha conhecido nenhum muçulmano antes. E eu tinha um preconceito, que infelizmente eu sei que muita gente ainda tem, de que muçulmano era terrorista, muçulmano é isso e aquilo. Porque, tipo, eu não conhecia nada da cultura deles, só o que eu via na TV, essas coisas, as pessoas falando. E, tipo, as pessoas só falam mal dos muçulmanos, né? Só aparece notícia quando tem algum terrorismo, essas coisas. Então, eu cheguei lá, eu fiquei meio com medo, assim, meio assustada. Mas eu fui conhecendo eles e foi muito legal. Eu vi que são pessoas incríveis, pessoas super legais, simpáticas e carinhosas e tudo mais. E foi bem louco, assim, sabe? Chegar lá com total preconceito e sair de lá amando todos eles. Óbvio que a cultura deles é muito diferente. Tem muita coisa que, tipo, pra eles é certo que eu não concordo. A minha cultura, a cultura deles é diferente, pra eles isso é certo. Eles gostam disso, eles são felizes assim, então, sabe, eu aprendi mesmo a respeitar a cultura que é diferente da minha e eu aprendi a não julgar as pessoas pelo que eu vejo na televisão e pelo que eu vejo as outras pessoas falando. Então, foi muito louco mesmo poder conhecer essa cultura que é tão diferente da nossa, uma coisa que eu não imaginava conhecer quando eu fui pra lá. Eu sabia que eu ia aprender muito, que eu ia mudar muito a minha cabeça, mas essa era uma coisa que nem passava pela minha cabeça, então foi bem louco mesmo, sabe? Foi muito legal, foi uma experiência bem diferente e que foi, tipo, me ensinou muito, sabe? Foi muito legal. 18. Você aproveitou para fazer muitas compras? Eu fiz muita compra de maquiagem, eu fui com uma lista enorme de produtos de maquiagem que eu queria comprar e eu comprei praticamente todos. Mas roupa, eu também queria ter comprado roupa, só que lá era inverno, então só vendia, tava praticamente vendendo só roupas de inverno. Até em Orlando, que é mais quente, só tava vendendo roupa de inverno. Então eu não quis comprar muita coisa porque, né, não ia dar pra usar essas roupas aqui no inverno brasileiro, não é tão frio quanto de lá. 19. Você faria intercâmbio novamente? Com certeza, inclusive eu já fiz outro intercâmbio, que foi o estágio na Sérvia, e eu tenho muita vontade de fazer outros intercâmbios. Eu acho, assim, que quem tiver a oportunidade devia fazer pelo menos um intercâmbio na vida, porque é uma das experiências mais incríveis, assim, da vida, porque é muito diferente de você viajar, até de você fazer um mochilão, mesmo que seja um mochilão mais longo. Você vai estar ali vivendo a cultura do país, você vai estar ali, criar uma rotina naquela cidade por um tempo, sabe? Você vai conhecer pessoas daquela cidade, você vai estudar ou trabalhar ali, então é muito diferente de fazer um mochilão, de fazer uma viagem. E você aprende muito, você vive coisas que você nunca imaginou viver, então vale muito a pena. 20. Pretende morar lá? Eu não gostaria de morar na Filadélfia, porque é muito frio. É uma cidade que eu amo, mas eu gostaria de ir lá pra visitar. Se eu pudesse escolher, eu gostaria de morar num lugar que não fosse tão frio. Então, tipo, eu moraria nos Estados Unidos, com certeza, é um dos países que eu mais gosto. Mas eu moraria, tipo assim, na Califórnia, em algum lugar do tipo, né, se eu pudesse escolher. Ou se fosse pra morar num lugar frio, eu gostaria de morar em Nova York, que é tipo o sonho da minha vida, morar em Nova York. Então é isso, essas foram as perguntas da tag. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. Qualquer dúvida, deixa um comentário, passa lá no blog. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo.